A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 37 e versículo de número 5, que diz assim: Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos ver que os irmãos de José já o odiavam antes dos sonhos. Porém, após os sonhos que Deus colocou no coração de José, eles passaram a odiá-lo ainda mais. O Senhor te trouxe aqui para te falar: cuidado. Cuidado para quem você conta os teus sonhos. Cuidado para quem você conta os teus projetos. Cuidado para quem você conta aquilo que Deus colocou no seu coração, principalmente, irmãos, quando é de Deus. Quando é de Deus, nós temos que ter o máximo de cuidado. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele é astuto e ele vai querer inflamar o coração de pessoas para se levantar contra a sua história, para se levantar contra os sonhos, contra os projetos que Deus colocou no seu coração. Você vai observar que mesmo os irmãos de José, sendo irmãos dele de sangue, mesmo sendo parentes, mesmo sendo próximos a ele, eles odiavam José. Ódio é uma palavra muito forte, porém a Bíblia menciona que eles odiavam a ele. Existem pessoas que quando sabem que Deus tem um destaque na sua vida, que quando sabem que Deus vai te honrar, que Deus vai fazer na sua história, elas passam a te odiar. Você pode não compreender, porque às vezes nós não compreendemos e perguntamos: por que fulano me odeia? Por que ciclana se levanta contra mim? Eu não sei o porquê. Às vezes, aleluia, nós não sabemos mesmo o porquê. E o Senhor está dizendo: é o tamanho do projeto que você carrega, é o tamanho do sonho que você tem. É por isso que nem tudo você pode estar falando, é por isso que nem tudo você pode estar contando. Declare comigo: eu vou silenciar a partir de hoje sobre os meus sonhos. Eu vou silenciar a partir de hoje sobre os meus sonhos, sobre os sonhos que Deus coloca no seu coração, sobre os projetos que você tem. Você precisa estar em silêncio. Tem pessoas que pensam: é de Deus, eu posso falar porque eu não tenho que temer a inveja, eu não tenho que temer a nada. E Deus está dizendo para você: ei, você só pode falar quando há de Deus uma palavra positiva, quando Deus diz fale, quando Deus diz pode contar. Mas quando o Senhor te entrega sonhos, aleluia, e Ele fala para você se calar, como Ele está falando através dessa palavra aqui, você não pode estar contando para as pessoas. Eu sei que às vezes, aleluia, quando o Senhor traz revelações sobre a nossa vida, nós ficamos tão empolgados, ficamos tão felizes, não é verdade? Nós queremos compartilhar. E Deus está dizendo: ei, tem pessoas que estão inflamadas de inveja, tem pessoas que não suportam ver o seu crescimento, tem pessoas que não suportam ver o seu destaque. Na verdade, José já era um homem, um rapaz que se destacava muito na casa de seu pai. A Bíblia diz que o seu pai o amava e fez para ele uma túnica que diferenciava José dos seus irmãos. Só José tinha aquela túnica. Então você vai observar que os irmãos de José já odiavam ele por causa do destaque que Jacó dava para ele. E agora não era mais sobre o destaque que Jacó queria dar para o seu filho José. Agora era sobre o destaque que Deus resolveu dar para José, porque é diferente quando Deus destaca, viu? É diferente quando Deus escolhe. José não era escolha somente de Jacó, mas José primeiramente era a escolha de Deus. Deus te trouxe aqui para te confirmar que você é a escolha de Deus. É por isso tantas perseguições, é por isso tanta gente que odeia, porque, como eu falei, ódio é uma palavra muito forte, não é verdade? Mas a Bíblia menciona dessa forma, a Bíblia fala desse jeito. Ela não diz assim: eles não gostavam de José, eles se desagradavam de José, não. Eles odiavam e passaram a odiar ainda mais depois dos sonhos. Ei, quando os sonhos é de Deus, eles vão se cumprir. Quando os sonhos é de Deus, passe o tribias, turamando ras, turibianda labacanta, passe o tempo rias,
Ai, dererrasto, decanta, labacanta. Pode passar o tempo que for, o sonho vai se cumprir. Pode passar o tempo que for, o propósito será concretizado. Pode passar o tempo que for, as palavras que Deus liberou sobre você vai acontecer. E na verdade, os inimigos sabem disso. Eles sabem que os projetos são grandes. Eles sabem que o que Deus tem para você é grande. É por isso que muitos são inflamados para se levantar contra a sua vida. Quanto maior for o cumprimento da palavra de Deus na sua vida, quanto maior for os sonhos que Deus colocar no seu coração, mais perseguições acontecerão. Você vai observar que quem perseguia José não eram os inimigos, não. Não eram as outras nações, os outros povos, não. Quem perseguia José estava debaixo do teto dele. Quantas vezes é assim? Às vezes o teu parente, aleluia, às vezes aquele que está próximo de você, aquele irmão da igreja, não entende os seus sonhos. Aí pensam que é coisa da sua cabeça, pensa que você quer se destacar, pensa que você quer ser melhor. Ah, essa irmã é muito metida. Esse fulano é muito tirado, quer ser melhor do que todo mundo. Mas não é, irmãos, é porque Deus te escolheu para um destaque. Todas as vezes que Deus te escolher para um destaque, até quando você quiser se esconder, você vai aparecer. Até quando você estiver escondido, aleluia, quando você estiver no anonimato, você ganha destaque. Você vai observar que isso aconteceu com José. José, mesmo na casa de seu pai, ele já se destacava. A Bíblia diz que José, ele vai para a casa de Potifar. Mesmo na casa de Potifar, José se destacou. Depois da casa de Potifar, José foi para a prisão. Mesmo na prisão, José se destacou. Depois da prisão, ele foi para o palácio. E no palácio, José também se destacou. Você vai observar que quem anda com Deus, quem Deus tem um lindo e grande propósito, quem Deus tem sonhos que Ele entregou e colocou no coração, vai se destacar onde estiver. Você pode querer se esconder, você pode não querer ficar perto, não, eu vou ficar aqui quietinha no meu canto, não, eu não quero falar, eu não quero oportunidade, não quero nada. Porém, mesmo que você esteja em silêncio, a unção que está sobre ti vai te destacar. A presença que você carrega vai trazer um destaque sobre a sua vida. Então, por isso, os irmãos de José odiavam José porque José se destacava, irmãos. José era destaque. A Bíblia diz que José trazia dos seus irmãos as más notícias para o seu pai. José, desde novinho, era reto. Era íntegro, então o Senhor sabe a quem escolhe. Por isso, na casa de Jacó, o escolhido foi José, não foi o primogênito. Deus escolheu aquele, aleluia, que ninguém dava nada, um menino, um rapaz. Somente o seu pai via em José um grande potencial, porque a Bíblia diz que ele deu uma túnica para José. Ele amava José e ele sabia, com certeza Jacó sabia, que José tinha um grande potencial. Nós vamos observar na Bíblia que assim como Deus falou com José em 2 sonhos, Deus também falou com Jacó em 2 sonhos. Então eles eram muito parecidos e Jacó sabia quem era o Deus de seu pai. Jacó sabia quem era o Deus de Abraão, quem era o Deus de Isaac. E ele sabia que o Deus de Abraão e de Isaac era um Deus de cumprimento de palavra, de promessa, porque Deus havia feito promessas para Jacó. E o Senhor estava cumprindo. Então, não seria diferente na vida de José. É tanto que quando Jacó escuta os sonhos, a Bíblia diz que primeiro ele repreende a José. Depois ele guarda o caso, considera o caso consigo mesmo. Ele com certeza fica ali pensando, o que vai acontecer? Deus já começou a se revelar para esse menino, alguma coisa vai acontecer na vida dele diferente. José foi chamado para governo. José foi chamado para destaque, por isso muitas perseguições. E o Senhor manda eu te dizer que você foi chamado e chamada para destaque. E só prevalece aqueles que são fortes mesmo, você vai ter que ser forte. Porque unção de destaque, irmãos, quando Deus te unge para você ser destaque, quando Deus te unge para poder te levantar, para poder realmente colocar você lá em cima, tirar você do anonimato, porque Deus é um Deus, irmãos, que Ele honra aqueles que Ele quer, que Ele escolhe, porque a Bíblia está recheada de pessoas que foram honradas por Deus, que Deus destacou, pessoas que não eram nada, humanamente falando, e Deus pegou e assentou entre os príncipes. A história de José foi assim, José não era nada, era o filho de Jacó somente, e Deus levantou ele como governador de toda a terra do Egito. O Senhor o destacou, só Deus pode fazer isso. Declare comigo, Deus tem um destaque diferente para a minha vida e eu vou suportar o processo. Deus tem um destaque diferente na minha vida e eu vou suportar o processo. Tá aí o segredo. Suportar o processo do destaque, porque muita gente quer ser destaque. Muita gente quer realmente viver os destaques, quer viver as honras, porém não querem passar pelo processo. E todas as vezes que você for selecionado, que você for escolhido por Deus para se destacar, você vai passar por um processo. Você vai passar por fases difíceis, você vai passar por rejeições, pessoas não vão querer estar perto de você, pessoas vão se levantar contra você e vão dizer que é você que quer ser melhor. Vai ter gente que vai te apontar, você vai chegar em lugares, pessoas vão se retirar.
E a gente sabe que isso machuca, porém, para viver o destaque que Deus nos entrega, nós precisamos ser maduros o suficiente para entendermos que nós não necessitamos, aleluia, da aprovação humana. Nós só necessitamos da palavra que foi liberada sobre a nossa vida. Quem for para Deus usar para estar perto de nós, para nos abençoar e para ser canal de bênção na nossa vida, Deus vai usar. Mas quem não for, Deus vai tirar. E nós temos que ter essa maturidade. Deus tirou José da casa de Jacó. Deus levou José para a terra do Egito. O Senhor tirou José do meio dos seus irmãos, da casa de seu pai. Por quê? Porque Deus queria ter um particular com José para o preparar para o tempo de governo. Deus queria dar maturidade ao filho de Jacó. Deus queria que José deixasse de ser somente o filhinho de Jacó para agora ser um homem que Deus estava preparando para governar. Para agora ser um homem com responsabilidade de salvar todo um povo, toda uma nação, aleluia. Porque José, aleluia, através da vida dele, Deus salvaria o povo da fome que viria sobre a terra. Porque senão todo mundo ia morrer de fome. Foi através da tradução dos sonhos de Faraó que Deus deu para José, através da sabedoria e da unção que tinha sobre ele, que as pessoas não morreram de fome. Inclusive a descendência, né, que Deus havia destacado, que Deus havia escolhido, a descendência de Abraão. Então nós vamos observar que todas as vezes que Deus tiver algo grande para fazer na nossa vida, Ele vai fazer a gente passar pelo processo de amadurecimento. Seremos rejeitados. Muitos não vão querer estar por perto, as portas vão se fechar, aleluia. Porém o Senhor diz para você: ei, continue na posição. Continue onde eu te coloquei, porque assim como José, ele passou pela preparação e ele foi aprovado, você também será. Deus não colocou sonhos no seu coração que ele não possa cumprir. Deus não colocou sonhos no seu coração que ele não possa fazer. Se Deus te confiou sonhos, se Deus te confiou o projeto, se Deus disse que você vai chegar onde ele falou, você vai chegar. O Senhor havia mostrado para José que ele iria governar. Pois é. E os irmãos já sentiram isso. Eles começaram a perguntar: reinarás com efeito sobre nós? Você quer dizer que você vai ser superior a gente? Você quer dizer que você vai reinar? Aleluia. Porém, os irmãos de José não sabiam que realmente era verdade. Deus iria colocar José em um patamar elevado. E o Senhor manda eu te dizer: aguenta o processo, porque o que eu tenho para você é honra. Aguenta o processo, porque o que eu tenho para você é destaque. Aguenta o processo, a perseguição, porque o que eu tenho para ti é diferente. Na casa de Jacó ninguém viveu, aleluia, o que José viveu. E o Senhor manda eu te dizer: isso é profético, na sua casa, na sua parentela, na sua família. Ninguém vai viver o que você vai viver. Deus te chamou para te destacar. Deus chamou você para tirar você do anonimato. Deus chamou você para sentar entre os príncipes. Então, suporte o processo. Declare comigo: Deus vai me honrar e eu vou suportar o processo. Deus vai me honrar e eu vou suportar o processo. Deus nunca disse, irmãos, que seria fácil. Deus nunca falou pra gente que seria tudo tranquilo, mamão com açúcar, não. A gente sabe, irmãos, que quando a escolha de Deus, lendo a palavra do Senhor, a gente vê que está recheada de palavras de pessoas que foram perseguidas, pessoas que passaram por realmente lutas, por adversidades para assentar entre os príncipes, para estar onde o Senhor disse que eles estariam. Porque todas as vezes que Deus falar que você vai estar entre os príncipes, que Ele vai te destacar, não pense em você que não vai ter um processo, não, porque vai. Às vezes a gente recebe, né, irmãos, a promessa de Deus, a gente recebe a palavra que Deus lança sobre a nossa vida e a gente pensa: recebi hoje, amanhã vai acontecer. Porém não é assim. Há um processo. Há um processo que a gente só sabe quando Deus vai desvendando ao passar do tempo, ao passar dos dias. Porque Deus não é responsável de chegar pra você e dizer assim: eu te escolhi para destaque, porém eu vou fazer um processo longo, vai ser assim, 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 assim. Você não vai querer passar. Você vai dizer: não, Deus, muito obrigada, eu não quero essa honra não, porque o processo é muito árduo. Porque a gente sabe que não foi um processo fácil. Os irmãos de José queriam matar José, irmãos. É como a Bíblia relata, que eles odiavam a José. Então não foi brincadeira, não. Imagine seu próprio sangue se levantando contra você, sem você ter feito nada, só porque você carrega sonhos e projetos que não são teus, são de Deus. Aí os irmãos de José vendem a José para uma caravana de ismaelitas, vende como escravo. O intuito deles era matar, porém Deus estava com José e Deus não permitiu. E a Bíblia diz que José é vendido como escravo, irmãos. E os irmãos ainda pegam a túnica dele, suja de sangue, e entrega para o pai como se ele tivesse morrido.
Então você vai observar que o processo de José não foi fácil. Aí teve que amadurecer em terra estranha, teve que passar, aleluia, por calúnia na casa de Potifar, foi caluniado pela mulher de Potifar, foi parar na prisão inocente, sem ter feito nada. Chegou na prisão, ele trouxe, né, a interpretação do sonho do copeiro e do padeiro. E a Bíblia diz que o copeiro não lembrou-se dele logo, passaram-se 2 anos para que o copeiro lembrasse. Então houve um processo para que a palavra de Deus se cumprisse na vida de José, passaram-se anos. E às vezes a gente quer receber de Deus, né, a promessa e quer que cumpra amanhã, mas não é assim. Há um processo, porque Deus não é irresponsável. Deus te amadurece, Deus te prepara para viver o novo de Deus. Mas chega um tempo que o propósito se cumpre. Chega um tempo que o anonimato acaba. Chega um tempo que a honra chega. Quando você estiver preparado, quando você estiver preparada, não se preocupe. O tempo, aleluia, de Deus, ele vai realmente começar a acontecer. Um tempo de honra na sua vida vai começar a se cumprir. Respeite o processo, passe por todas as fases que você necessita passar. Pois assim como Deus foi com José, ele também é contigo. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração nos comentários que nós vamos estar orando. Amém? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, Pai amado, Pai santo, Pai querido, para te agradecer, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, Pai. Oh, Deus, obrigada, porque o Senhor é Deus que nos fortalece no processo. Pai, eu sei que não é fácil, Senhor, o período do processo. Ribianchu rabaracanta lamandarahastui. Eu sei, ribiai xarabaracanta. Eu sei, Senhor, que não é fácil, meu Pai. O tempo do anonimato, o tempo do esquecimento, o tempo dos apontamentos, Pai amado, o tempo das injustiças. Mas de uma coisa eu tenho certeza, o Senhor está no controle de todas as coisas. E assim como o Senhor honrou a José, assim como chegou o tempo do Senhor na vida de José, vai chegar o tempo do Senhor na vida do meu irmão e da minha irmã. E o Senhor vai honrar grandemente, tremendamente ele e ela nesta terra. Deus, eu creio, Senhor. Eu creio que assim como o Senhor preparou José para um tempo novo, o Senhor está nos preparando para um tempo novo, Pai. Eu creio que assim como o Senhor, meu Deus amado, esteve com José em todas as fases da vida dele, não somente nas ruins, mas também nas boas, nós também, Pai amado, teremos a tua presença em todas as fases da nossa vida, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo, meu Pai. Obrigada pelo destaque, obrigada pela honra, porque pessoas aqui não estavam entendendo porque estão passando por algumas lutas, por algumas portas fechadas e por algumas perseguições, mas o Senhor hoje está abrindo a palavra e mostrando para ele, mostrando para ela, Pai, que é necessário o processo para que eles venham ser honrados. Pai, obrigada por tudo, vai curando o teu povo, vai libertando, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, vai fechando a sepultura e vai desfazendo todo o mal. Toma, Jesus, cada um que está aqui, Pai. Toma cada um que está passando por processos, que está passando por lutas e não estão compreendendo, Pai. Cada um que está passando pelo processo de amadurecimento. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor anime, que o Senhor erga, que o Senhor levante para a glória do Teu nome. Assim como o Senhor esteve com José, Pai, esteja conosco. Que possamos nos calar, Pai amado, diante dos sonhos e dos projetos que o Senhor nos entregou até o cumprimento deles, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, eu te agradeço, nos ajuda. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor esteja com você e te dê sabedoria de silenciar até o cumprimento do propósito que Deus colocou no seu coração, os sonhos que Deus te entregou para você guardar em silêncio. Que Deus te abençoe. Se você crer, declare amém.